galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. E o vídeo de hoje é o seguinte, sobre separar as coisas, sobre aprender ou relembrar os contextos de cada coisa no teu lugar, como dizem por aí. É o seguinte, religião. O que é a religião? Religião é para trabalhar a sua espiritualidade. É para fazer você seguir um caminho que te leve a ser um ser humano melhor, se relacione melhor com as outras pessoas, encare a tua relação com Deus ou com quem você, com o ser que você acreditar aí de onde a gente veio, que originou o mundo, etc e tal. Existem várias religiões aí. Jesus Cristo, em momento algum, disse nome de religião. A religião católica não foi Jesus Cristo que inventou, ela já existia antes de Jesus nascer, há 2017 anos atrás. Porque caso vocês não lembrem, Jesus Cristo morreu há 2017 anos atrás. Mas a sociedade, como conhecemos mais ou menos, já existe há uns 5.000 anos. E o fóssil humano mais antigo já tem uns 300.000 anos. Ou seja, Jesus demorou 298 mil anos aí para aparecer mais ou menos na face da Terra. Desde que existiu o primeiro humano aqui na face da Terra, que são os fósseis aí que foram encontrados. Mas enfim, religião não pode e não deve, não tem merda nenhuma a ver com política. Não pode se misturar religião com política. Política é o quê? É um conjunto de regras sobre os quais a sociedade deve ser vista e deve viver da mesma forma. É um grupo de pessoas que são os políticos que tem a função de administrar os recursos ali da sociedade, seja cidade, seja estado, seja país, administrar aqueles recursos para que eles sejam distribuídos de forma igual para todo o povo, para toda a nação. Independente de ser branco, preto, rico, pobre, hétero, homo, alto, magro, gordo, o que for. A política tem que ver todo mundo, assim como a justiça tem que ver todo mundo, como igual. Tem que trabalhar em favor de todos. Não pode trabalhar mais em favor de uma classe social, não pode trabalhar mais em favor de uma orientação sexual, não pode trabalhar mais em favor de uma espécie diferente, porque ser humano é tudo igual. Todos os seres humanos são iguais. Somos 7 bilhões de pessoas iguais, a mesma forma de vida. Nós morremos do mesmo jeito, precisamos das mesmas coisas para estar vivos, certo? Então não misture política com religião, porque não tem como. São coisas totalmente diferentes. A religião também não pode ser fiscal de nada. Não pode ser fiscal da fé, porque o padre, o pastor, os líderes religiosos são humanos iguais nós. A única diferença é que eles estudam um pouco mais os livros, mas estudam de acordo com o contexto, com a interpretação que eles mesmos dão, com os conceitos que eles mesmos têm. E eles não podem querer impor que aquilo ali que eles estão falando é 100% da verdade. É impossível impor isso. Porque eles, como nós, eles também são falhos e eles interpretam da maneira deles. Tá? E tem livre-arbítrio, que foi a principal coisa que Deus nos deu, lógico, depois da vida, né? Ele deu a vida e o livre-arbítrio. Livre-arbítrio para cada um viver de acordo com a tua consciência, de acordo com os seus conceitos, com a sua cultura, com as suas experiências de vida. Nós criamos as leis dos homens para agrupar melhor, porque foi percebido com o desenvolver da sociedade que não estávamos seguindo a lei de Deus. Porque se seguíssemos 10 mandamentos, não precisaríamos de nenhuma outra lei dos homens. Porque tudo está nos 10 mandamentos. Todo o convívio social, o bom convívio social, está nos 10 mandamentos. Mas como não é suficiente, criamos as leis dos homens. Porém, as leis dos homens não podem ser maiores do que as leis de Deus. E uma não pode misturar com a outra. São coisas diferentes. Isso tem que ficar bem claro. O líder religioso, ele pode aconselhar a fazer tal coisa, a não fazer tal coisa. Ele não pode condenar quem faz tal coisa, não pode impedir ou falar que a pessoa tem que fazer tal coisa ou não tem que fazer tal coisa. A pessoa tem que ser livre. O direito de um termina onde começa o direito do outro.
Desde que um não interfira no direito do outro, pode fazer o que quiser, desde que não fira o direito do outro. Outra questão, diferente da política e diferente da religião, é a ciência. Eu vou falar ciência englobando tudo, astronomia, que é o estudo dos planetas. Não confundam astronomia com astrologia, pelo amor de Deus. Tá? Mas a biologia, física, física quântica, astrofísica, etc. e tal, vou colocar como ciência. A ciência é o quê? Ela não é inimiga, não é rival da religião e nem tem como ser. E a religião também não pode ser rival nem inimiga da ciência. As duas têm que trabalhar juntas. A ciência são todos os campos do conhecimento do ser humano. São campos que estudam, que provam as coisas relacionadas à vida humana. Existe-se a hipótese, essa hipótese é averiguada através de vários testes. Se passa nos testes, é mais estudada, procura outras variações daquela hipótese, criam-se teorias, avaliam-se. Ela não passou nos testes, vira balela, vira coisa abstrata, coisa que pode ou não pode ser. A ciência, ela não afirma que ela afirma o quê? Que tem que ser testado, que qualquer coisa pode existir, qualquer coisa pode acontecer, desde que seja provada. Desde que passe nos testes que tenha como ser provado. E, por exemplo, teve a questão do que eles falam na Bíblia lá das grandes pragas do Egito. A ciência já provou o que aconteceu. O rio lá que ficou vermelho sangue, o rio que virou sangue. Foram por causa de algas lá, que de épocas e épocas elas soltam o pigmento delas lá e tal, e deixou o rio como sangue. O rio ficou todo infestado do pigmento das águas, ficou sem oxigênio, os peixes morreram, o fedor da carne dos peixes atraiu os gafanhotos, tem toda uma explicação científica. Porém, essa explicação não tira de forma nenhuma, não vai de forma nenhuma contra Deus, porque teve um motivo para aquelas algas existirem, teve um motivo de onde originaram aquelas algas e por que elas soltaram aqueles pigmentos justamente naquela época. Tudo remete a Deus, que criou o mundo. E a ciência só vem provando, tentando provar a existência de Deus. Uma coisa não pode ser contra a outra. Ciência e religião não podem ser inimigas. Elas têm que andar juntas, certo? Então eu quis fazer esse vídeo para deixar esse recado, para abrir os olhos das pessoas que ficam falando bobeira e para as pessoas não serem tão enganadas por pessoas que puxam tudo para um lado, puxam ou tudo para o lado da religião, ou tudo para o lado da ciência, ou tudo para o lado da política. São três coisas totalmente diferentes e que uma não tem relação com a outra, e não pode ter relação com a outra. Beleza? Paz para todos. Fui!